Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus, porque a gente colocou a nossa fé em ação.
Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje a gente vai começar as consequências da vida. Tem um convidado especial aqui. É o Elimar, né? É o diácono da Igreja Católica, né? E a gente vai fazer uma palestra aqui com ele. Ele vai contar também sobre a viagem dele, que ele foi na Aparecida, na Canção Nova. E a gente vai bater um papo aqui, né? E as consequências da vida hoje vai ter um horário diferente. Quero chamar aqui o Elimar, diácono, né, da igreja, para que a gente possa bater um papo bem bacana aqui. Aí eu esqueci lá. Traz o... Boa tarde, Elimar. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? É um grande prazer em estar hoje aqui, tendo esse papo aqui, falando sobre um pouco uma mensagem e falando sobre um pouco da sua missão, né? Como diácono. Vamos sentar. Então, fala um pouco aí da sua experiência lá na Canção Nova, na Aparecida. Na Canção Nova eu ainda não fui, mas na Aparecida eu já fui. Foi assim, bem bacana. A gente tem lá a gente se sente assim uma paz interior, espiritual, né? Isso, é um lugar muito abençoado. E agora recente tive a oportunidade de participar do Congresso Nacional e Internacional do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos. E na ocasião nós participamos da missa em Aparecida do Norte, foi a missa de abertura. E o restante do encontro, né, da programação, foi realizado na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Então foi muito bacana, foi uma experiência assim, muito boa. Tive também a graça de levar a minha família. E durante a programação, durante os dias que estivemos lá, participamos ativamente da programação e visitamos também lugares muito especiais, como foi o caso onde foi sepultado o Monsenhor Jonas Abib, né, que foi o fundador da Canção Nova. Além disso, nós também tivemos a alegria de participar da missa de encerramento com o padre Reginaldo Manzotti e ver pessoas de vários estados do Brasil, até também de outros países, já que o encontro era a nível internacional, né? Então tinha pessoas de várias partes do mundo e foi uma experiência muito boa. Porque assim, ali na igreja lá na Aparecida, vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. A pessoa faz caravana de tudo quanto é lugar, porque assim, é um lugar bem abençoado ali. Você quando chega lá, você sente aquela paz, aquele povo tudo naquela mesma fé, né? Pessoas que vai levar objeto lá para a Sala dos Milagres, né? Isso. É assim, muito bacana. Inclusive, eu deixei lá uma cópia das minhas canções. Eu tirei uma cópia e deixei lá na Sala dos Milagres. E de repente, depois de muito tempo, a gente vem trilhando aí esse caminho, né? Mas assim, vamos aqui. Porque quando o missionário vai se tornar padre, primeiro ele se ordena a diácono, né? Isso. Bom, então, antes de responder essa pergunta propriamente dita, é importante a gente saber o que é o diaconato. Isso, né? O que é o diaconato. O diaconato ele é um serviço, é um ministério, é o primeiro grau do sacramento da ordem, né? E na hierarquia da igreja nós temos o diaconato, o presbiterato, que são os padres, e o episcopado, né? Que são os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Então, necessariamente, quando alguém vai se tornar padre, né? Por exemplo, o seminarista, ele ingressa no seminário, faz seu percurso de formação e está apto a se ordenar padre, primeiro ele se ordena diácono. Primeiro é diácono. Todo seminarista primeiro foi diácono. Não, ele
Exatamente. Para ele ser padre, ele precisa primeiramente ser ordenado diácono, que é o primeiro grau do sacramento da ordem, né? Só que existem dois tipos de diáconos, né? Existe o diácono transitório, que é justamente aqueles que vão se tornarem padre, né? Vão se tornar sacerdotes. E existe o diaconato permanente, que é o meu caso, né? São para homens casados ou celibatários, mas que não vai receber o sacramento, não vai se tornar padre, no caso, né? Não vai almejar o presbiterado. Mas que assim, na ausência do padre, ele pode atuar na igreja celebrando a missa. No caso, as funções próprias do diácono, né, é servir ao altar, né, na liturgia. Então ele prepara o altar, proclama o evangelho, faz a saudação da paz, despede os fiéis ao final da missa, mas a missa em si ele não pode celebrar, ele faz a celebração da palavra. Mas ele pode passar a palavra. Isso. Além disso, nós podemos também, como diácono, assistir aos matrimônios, né, que é os casamentos, batizados, né? Então essas são abençoar objetos. Não podemos atender confissões, mas de repente podemos aconselhar, né, dar algum direcionamento a alguém que de repente procura a igreja, e na ausência do padre a gente pode também ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Porque vocês também estão aptos ali, já conhece, já tem o dom da palavra ali, né? Já tem os seus estudos. Então vocês podem aconselhar alguém que chega, de repente, na ausência do padre, pode aconselhar aquela pessoa. Não é confessar, confissão, mas aconselhar dentro da liturgia, não é isso? Isso. É porque muitas vezes a pessoa não está necessariamente precisando do sacramento da confissão, né? Às vezes ela precisa apenas de alguém que lhe escute, né? Diante de uma situação, de uma palavra, de uma situação difícil que ela esteja enfrentando, né? De uma situação assim que esteja lhe causando sofrimento, e de repente ela precisa de alguém para lhe escutar e dar algum direcionamento, algum conselho, né? E isso o diácono pode fazer. Com certeza. Porque a estola, né? Estola do diácono é diferente do padre, né? Certo. Então, quando nós vamos exercer o nosso ministério na liturgia, na missa ou em outra ato religioso. O que significa estolar? Isso, é exatamente isso que eu vou responder. Para que o padre, diácono ou bispo possa exercer seu ministério na liturgia, né, na missa ou em outro ato litúrgico, ele precisa dos paramentos, né? O paramento próprio do padre é a casula, e a estola, ela que está no sentido vertical. Certo. Já a do diácono, ela é na forma transversal, né? Certo. Ela cruza o peito justamente para simbolizar a dupla sacramentalidade que ele exerce, né? Porque o padre, ele é celibatário e exerce somente o grau da ordem, né? Ele só tem uma faixa aqui, isso. Então ele recebe o sacramento da ordem. Já o diácono permanente, como é o meu caso, eu exerço ao mesmo tempo o sacramento do matrimônio, né, que sou casado, e também o sacramento da ordem, né? Então por isso que a estola transversal, ela simboliza essa passagem por essas duas realidades. O João Crispim, ele é diácono, mas ele tem alguma diferença de você? Não. Inclusive ele foi ordenado no mesmo dia que eu, né? Nós somos da mesma turma e fomos ordenados no dia 10 de agosto de 2015, né? Então nós somos da mesma turma, fomos ordenados no mesmo dia. Só que você trabalha na igreja e ele não, né? Isso. O diácono permanente, na verdade, ele tem uma vida civil como qualquer outra pessoa, né? Inclusive eu tenho diáconos, amigos que são médicos, que são advogados, né? Que trabalham em diversas áreas da sociedade civil. No meu caso é porque
coincidiu de eu trabalhar já na paróquia, Já né? na paróquia. Mas Tem um o diácono ele está inserido em diversas realidades da vida civil. mais. Quais as funções de um diácono? Pronto, aquilo que eu já até respondi anteriormente, né? Ele ajuda na liturgia, na parte de proclamar o evangelho, né? De preparar o altar durante a missa, saudar o abraço da paz, né? E despedir a comunidade. Realizar, né? Abençoar os matrimônios, realizar batizados e abençoar objetos, né? Tudo isso são funções do diácono. E auxiliar o padre e o bispo naquilo que for necessário. Quando surge diácono, né? Essa palavra, Diaconato. diaconato na igreja. Então, o diaconato ele surge, ainda é relatado lá no capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, né? Na Sagrada Escritura, quando o número dos fiéis foram aumentando, os discípulos foram tendo a necessidade de ir a outros povos, a outras comunidades, então surgiu a necessidade de ter mais pessoas para dar suporte, né, para assistir, Suporte à igreja, principalmente né? as viúvas, né, os órfãos que eram muito comuns naquele tempo, já que muitos pagãos, né, que aderiam ao cristianismo tinham os pais de família mortos pela questão da guerra, né? Os guardas romanos, né, matavam muitos homens que estavam na batalha e ficavam muitas viúvas com filhos ainda muito pequenos e precisava de alguém para dar esse suporte, né? E foi aí quando os discípulos se reuniram e viram a necessidade de escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, né, de boa índole, de boa aceitação na comunidade, para que pudesse dar essa assistência e eles pudessem se ocupar na celebração da Eucaristia e na assistência ao povo, né, do pastoreio ao povo. Eu já assisti um filme relatando esse. E mais precisamente aqui no Brasil, ele surge logo após o Concílio Vaticano II, né, por volta de 1967, 68, é quando o diaconato permanente ele é reestruturado, né, praticamente no mundo todo, e aí começam as primeiras experiências aqui, né, e aí, a partir daí ele vai aumentando gradativamente a partir das necessidades pastorais. Que necessário. Pronto. Para se tornar diácono permanente, é necessário, primeiramente, ingressar na escola diaconal, né? Geralmente, todas as dioceses, elas têm essas escolas que vão formar, né? Assim como existe o seminário para preparar os seminaristas a se tornarem padres, então existe a escola diaconal que prepara, né, para que os aspirantes ao diaconato possam ter uma formação, né, e, consequentemente, chegar ao momento de serem ordenados, né. Então, geralmente, esse processo dura em torno de 3 anos, aí depois tem um estágio pastoral, né, em torno de 6 meses, por aí, para que a pessoa possa realmente ser admitido na ordem do diaconato. E um dos critérios é que seja que tenha pelo menos 35 anos de idade, é a idade mínima, seja casado pelo menos há 5 anos e, claro, tenha uma boa aceitação na sua comunidade, né? Porque isso é Fundamental. né? Não adianta você ser ordenado para atuar numa comunidade que você não é bem aceito, né? De repente, isso, ao invés de ser algo que seja bom, que venha ajudar pastoralmente falando, venha se tornar um empecilho.
tem algumas pessoas que não têm uma aceitação sobre a conduta Isso, exato. daquele cidadão. Tanto que quando a gente vai ser ordenado, existem os escrutínios, que são uma espécie... Porque antigamente existia muito isso, quando os noivos iam se casar, ocorriam os banhos, né, que a gente falava, né? Se existia algum impedimento, se existia algo que pudesse impedir aquele casamento. Então, também, quando nós vamos se ordenar, existem também os escrutínios, que são uma espécie de escuta, né, de algumas pessoas da comunidade, se não há, de repente, um impedimento. Impedimento sobre aquilo da conduta Isso. daquele cidadão. Isso. Se o diácono ficar viúvo, ele pode se tornar padre? Sim, né? Ele, uma vez ordenado, se por alguma circunstância ele se tornar viúvo, ele tem essa possibilidade de ser ordenado padre, né? Agora, é claro que nem todos os diáconos que ficam viúvos... se ele quiser, né? Isso. E também, assim... como é que eu posso dizer? Às vezes existem certas situações, e às vezes por parte até mesmo da própria pessoa, né? Isso vai se tornar inviável. Como, por exemplo, se ele se tornou viúvo já numa idade muito avançada, de repente ele já não tem mais o vigor, a idade, para exercer o seu ministério. Então, por uma questão de prudência, né, de bom senso, então necessariamente não é obrigatório se ele se tornar viúvo, se tornar padre, né? Mas existe em alguns casos essa possibilidade, né? Aqui na Diocese de Caicó, nós tínhamos o padre Raimundo, né, lá de Parelhas. Ele era diácono permanente, ficou viúvo muito jovem e depois foi ordenado padre, né? Ele já é falecido, mas existiu aqui na nossa Diocese de Caicó um caso nesse sentido. Ele se sentiu preparado para ordenar, para levar a palavra já se ordenando como padre. Isso. Perdão, o nome do diácono era Antônio, né? Então, Eu me confundi, né? Raimundo já foi padre aqui. como surgiu o chamado à vocação do diaquinal? Bom, esse chamado surgiu desde da minha juventude. Eu já tinha o desejo de servir a Deus, né? Eu passei um tempo tentando discernir isso, fiz acompanhamento com a Canção Nova, a comunidade Canção Nova, e também fiz vocacionado com os franciscanos, né? Que é aquela congregação de Frei Damião. Sei, né? sei. Então eu e um outro colega aqui, que hoje é médico, ele, juntamente comigo, nós fizemos todo o processo, né, de acompanhamento, e já estávamos na eminência de ir para Recife, né, para, no caso, morar lá, né, para irmos fazer o nosso discernimento lá. E aí, bem próximo a isso, foi tempo que ele também optou em seguir, de estudar fora, né, ele foi estudar em Cuba, né, foi morar fora do país. E isso, de uma certa forma, me desmotivou, porque Era parceiro. Um encorajava o outro, né, digamos assim. E aí, nesse meio tempo, foi o período também que aconteceram muitas coisas, e foi quando também me casei, mas o desejo de servir a Deus, ele ficou, né, ali de uma forma mais intensa, de uma forma mais... que eu pudesse me dedicar mais, né? E aí, logo antes de um ano de casado, o padre Valdeci, que era o padre aqui da época, ele um dia chegou de uma reunião de Caicó, uma reunião do clero, e disse que estava abrindo a escola diaconal e perguntou se eu tinha o desejo de ser diácono permanente. E eu disse: olha, padre, eu não sei nem o que é isso, né? Mas se é algo que eu possa ajudar a igreja, servir a igreja, né? A minha resposta é sim, né? Porque eu acho que a gente nunca pode dizer não para Deus, né? Assim, no início, aquele conflito interno, né? Aquela coisa da decisão,
aquela iniciativa, eu vou casar e como é que vai ser, se eu posso fazer as duas coisas. Aham. Bom, na verdade, realmente, como você diz, existe uma certa dúvida, né? Paira sobre a gente uma certa confusão se realmente é aquilo que a gente quer, se realmente é uma vocação, né? Na verdade, quando eu recebi o convite, eu já havia me casado, fazia alguns meses. E depois que eu recebi o convite e disse o meu sim, eu fui estudar para descobrir o que era diaconato permanente, né? E eu confesso que depois que eu estudei, né, dei uma olhada no catecismo da igreja, em outros documentos, e vi o tamanho da responsabilidade que era o diaconato, deu vontade de correr, né? Né? Mas assim, vou encarar. eu sempre gosto de ser muito firme nas minhas decisões, né? E eu já tinha dito ao padre que iria fazer o percurso, né? Até porque até então eu iria estudar, me preparar, né? Isso. E isso não queria dizer que eu já ia me tornar diácono, eu ia ser ordenado, né? Porque você pode muito bem fazer o período de estudo, de formação, e de repente você pode descobrir que não é sua vocação, né? Mas quando iniciou o processo de formação e fui conhecendo mais a igreja, conhecendo mais as riquezas desse ministério, aí foi que eu me apaixonei mais ainda pela igreja, né? E aí foi quando realmente eu pude ter convicção de que era realmente a minha missão, a minha vocação, e graças a Deus isso fez com que eu fosse feliz na minha decisão, né? Sou muito feliz por ser diácono e vejo que isso trouxe um grande bem para a minha vida, para a minha família. Que bom. Eu sinto que o João Crispim também, ele tem uma vocação assim muito grande, que a gente vê nas expressões, ele está ali fazendo dando a sua palavra ali, com a sua palavra lá na igreja, a gente vê também que ele assim bem decidido naquilo, uma fé assim renomada assim. A gente percebe que ele tem uma vocação muito grande. Ele sabe realmente também o que ele quer. Inclusive, você pode até convidá-lo outro dia para ele também falar um pouco da experiência dele. Ele é meio difícil, mas ele é meio difícil. A ocupação dele é complicada, mas eu vou convidá-lo. Ele. Bem. Há uma boa aceitação por parte do povo em relação ao ministério diaconal, né? Isso, de um modo geral, sim, né? Graças a Deus, nós temos uma boa aceitação aqui na nossa comunidade. Claro que no início, né, por ser uma novidade, né, nunca tinha existido diácono permanente aqui. Aí depois, pouco antes da nossa ordenação, teve o diácono Zeca lá em Boicelado, né, ele atua mais diretamente na comunidade de Boicelado, mas até então era algo novo aqui para a nossa paróquia, né? Era tudo novo. Então, é claro que somos conscientes de que não somos unânimes, né, naquilo que nós fazemos, naquilo que o nosso ministério pode chegar a atender. Mas, de um modo geral, posso afirmar que, graças a Deus, há essa aceitação, né? As pessoas nos recebem bem nas comunidades quando nós vamos celebrar, né? Mas, é claro, né, vez por outra a gente ainda esbarra com alguém, né? Às vezes a pessoa vai marcar o casamento, por exemplo, e diz, eu quero me casar com o padre, eu não quero me casar com o diácono, né? E a gente sempre brinca, né? A gente diz, você não vai poder casar com o padre, até porque o padre não pode se casar, né? Você tem que casar com o seu marido, né? Mas uma curiosidade, né, abrindo um parêntese, inclusive o sacramento do matrimônio, não sei se você sabe disso, mas é o único sacramento que não é o padre, o diácono ou o bispo que celebra. Quem celebra são os noivos, né? O padre, o diácono ou o bispo, que ele são... dá apenas a bênção. Ele abençoa e está ali com uma testemunha qualificada pela igreja para atestar que aquele matrimônio ele realmente foi válido, né? Ele aconteceu, e abençoar, né? Bom, Os outros sacramentos não, porque ele precisa, de fato, de um ministro ordenado para celebrar, né? O batismo,
a Eucaristia, né? Esses outros. O meu foi bem testemunhado. Uhum. O meu foi ali. Mas assim, O senhor era Padre Hipólito, né? Que celebrou? foi. Eu vou falar uma coisa aqui, mas é uma coisa boba que eu sempre imaginei, né? Eu achava que. Eu lá em São Paulo, eu sou católico, mas eu não era assim um católico, né? Católico, vamos dizer, praticante. Eu ia uma vez ou outra na missa. Mas eu achava que padre não tirava batina. Eu falo, Neta, mas padre não tem que ficar de batina 24 horas. Não, alguns ficam, né? Inclusive alguns que são de congregações religiosas, né, e tudo, e alguns outros, até mesmo diocesanos, eles também usam, né? Mas a gente fica imaginando aqui nesse calor de Jucurutu, um padre com a batina preta uma hora dessa, né? É para incendiar, né? Principalmente o Padre Carlos, que soa muito, né? Transpira muito. Eu Então, lembro do Frei Damião, né? Do Frei Fernando. Isso. Que eles... Eu não acho que eles tiravam a batina, pelo menos do Frei Damião, né? Que eu lembro uma vez... Nas missões que teve aqui, você não era nem nascido ainda, deve ser nos anos 70, deve ser 75, 76, por aí. Era aquela comoção de gente. O meu irmão, eu tenho um irmão que na época ele tinha um problema de coração, e fizeram uma promessa para ele se vestir de Frei Damião. E aí na época ele se vestiu, depois ele virou crente. Mas ele se vestiu de franciscano. Você, como diácono, pode exercer seu ministério em outra paróquia? Sim, né? Até porque o sacramento que nós recebemos, ele é de caráter indelével e nós podemos exercê-lo em qualquer parte do mundo. Né? Agora, é claro que, respeitando digamos, agora mesmo na viagem que eu fui, né, eu participei das missas, concelebrei lá em Aparecida, lá na Canção Nova, né, esses lugares, e quando a gente vai a outra paróquia, a gente pode servir na missa, né, participar da liturgia sem nenhum problema. Agora, é claro que digamos, de repente eu sou convidado para celebrar um batizado em outra paróquia, em outra diocese, ou um casamento, como já aconteceu, aí precisa que o pároco, né, o padre que é responsável pela paróquia pela qual vai acontecer o sacramento, ele dê autorização. Eu não posso chegar, invadir, assim, então, né? o diácono também, ele pode fazer um batismo de uma criança. Sim, com certeza. Né? Casamento, batizado. Isso. Quer dizer, que nem você falou, os celebrantes são os noivos. No caso do sacramento do matrimônio, que é o casamento, os celebrantes são os noivos. Né? Eles é quem estão celebrando ali o amor, e o padre, o diácono ou o bispo que esteja assistindo, ele é quem abençoa. Né? Ali eles estão abençoando e são as testemunhas que aconteceu aquele... Isso, exato. Aquilo naquele momento. Então, vamos lá. Quantos diáconos permanentes existem no Brasil hoje? Existem em torno de 1.829 diáconos no Brasil todo, né, nas diversas regiões do país. E no mundo inteiro existem aproximadamente 48 mil. Nossa, né? Muito. Então, graças a Deus... aceito. Nos últimos anos tem tido um significativo aumento, né, de vocações, né, diaconais, pelas questões de necessidade pastoral mesmo. Né? Hoje é cada vez mais difícil encontrarmos jovens que queiram ingressar na vida religiosa. Né? Por exemplo, talvez alguns pais que estejam nos assistindo, se perguntarem assim, qual é a profissão, o que é que você quer que... Você quer que o seu filho seja o que quando crescer? Muita gente vai dizer que quer seja médico, advogado, juiz, né? Mas se perguntar assim, e se ele quisesse ser padre?
a resposta vai ser Deus me livre, né? Deus me livre. Porque muitas famílias hoje, né, não querem que seus filhos dediquem a vida Religiosa. a ser padre, né? Agora é interessante que todo mundo quer um padre, né? Todo mundo quer Quer um padre para batizar os seus filhos, para casar, para dar os sacramentos. Mas aí ninguém quer dar um filho para ser padre, né? Um filho para ser padre. É complicado. Tem um primo meu, ele sempre está lá. Ele não me conhece, mas é primo meu. É filho do final de João Bosco, que era... Eu não sei como é que é o nome dele, mas vocês sabem quem é. Ele sempre está lá. Ele é neto do João Catura. Sim. Como é que é o nome dele? É o filho de Wilson, não é isso? É Pedro. Pedro. Isso, é Pedro. Então, ele é meu primo. Só que ele não me conhece. O pai dele eu não conheço porque foi... Também eu saí daqui muito novo e acho que foi de outro relacionamento, coisa assim. Mas ele está se ingressando para padre. Ele está no seminário. Além dele, tem mais 2 daqui, filhos de Jucurutu. Né? Temos Jarison, que é ali da Lagoa Seca, perto da Mutamba. E temos Leonardo, que é também filho daqui, né? Filho de Maguilon, professor. Então, nós temos atualmente 3 seminaristas aqui de Jucurutu que estão estudando para ser padre. Tem mais aqui 10 minutos. Você pode explorar mais aí alguma coisa aí? Então, gostaria de agradecê-lo pelo convite de estarmos aqui, né? Dessa conversa, né? Desse bate-papo aqui. Desse bate-papo, né? A respeito do diaconato. Espero que aqueles que estão nos assistindo possam ter entendido um pouco o que é o diaconato, né? Porque muita gente, às vezes, confunde muito, né? Via gente vestido na igreja, né? Eu não entendia muito bem o que era diácono. Tanto que, às vezes, as pessoas confundem e chamam muito a gente de padre, né? Tanto eu como o João, né? Padre, aí a gente, às vezes, tenta explicar, né? Não, nós somos diáconos, né? Aí tenta explicar e quando termina a pessoa diz, tá, entendi, padre. Então, às vezes então fica padre. Mas assim, só para explicar que a gente não é meio padre, né? Porque a ideia que se tem é essa, né? Nós temos um ministério próprio, né? Que é o diaconato. Vocês têm umas missão específica, né? Com padre. Isso. Então, existem esses 3 graus, como eu falei no início, né? Que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado, né? Então, nós fazemos parte dessa hierarquia da igreja, né? Desses 3 graus do sacramento da ordem. E, como eu falei anteriormente, me sinto muito feliz, muito realizado em ser diácono, né? É uma forma, como não deu certo eu ir ser franciscano, né? E ter ingressado na vida religiosa, na congregação dos franciscanos, mas o diaconato surgiu depois que eu me casei como uma oportunidade, né, de me dedicar mais à igreja. A igreja, né? Através do diaconato. Então, eu sou muito feliz, muito realizado e tenho certeza que isso traz um bem muito grande para a nossa paróquia, que é muito grande, muito extensa na sua área territorial, né? Nós somos a 4ª paróquia maior do Seridó. Então, um padre só não tem condições de dar conta. Porque assim, vocês assessoriam o padre, né? Isso. Muita coisa. Exato. Então, mensalmente, nós dividimos com ele algumas tarefas, né? Tanto que, por exemplo, os batizados e casamentos, de um modo geral, somos nós que auxiliamos, né? Claro que, no caso mais específico, ele também celebra, ele também realiza, mas na zona rural, nas comunidades rurais, vocês vão lá. Nós também vamos celebrar mensalmente. E aquele outro padre ainda está aí? Padre Fabiano, sim. Ele ainda continua aqui até o mês de julho, porque em agosto ele vai para Roma. Ele vai para Roma? Isso. Que legal, né? Muito gratificante saber de tudo isso, né? E assim, é algo assim diferente, né? Que eu realmente não tinha conhecimento e tá batendo esse papo com você aqui. Também você está transmitindo o conhecimento, né? E a gente, às vezes, era leigo no assunto. E isso também é muito bacana que a gente possa ser um pouco intelectualmente sobre esses assuntos, né? Sobre a palavra de Deus, enfim.
sobre aquilo que realmente fortalece o nosso espírito, né? Isso é bem bacana. Mas faz uma oração aí e aí a gente vai se despedir, né? Então vamos ficar em pé, vamos pedir a bênção de Deus sobre aqueles que nos assistem, né? Também a todas as famílias jucurutuenses, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Senhor, abençoar todas as pessoas que nos assistem agora, especialmente aquelas que sofrem, aquelas que padecem por alguma enfermidade, aqueles que de repente estejam passando por uma situação difícil, né, na sua vida espiritual, aqueles que estão atormentados, passando por algum transtorno psicológico, por depressão, ansiedade. Então peço que Deus possa abençoar agora cada uma dessas pessoas, as famílias da nossa cidade aqui de Jucurutu, como aquelas que essa transmissão vai alcançar em qualquer parte do mundo que seja. Então peço que pela intercessão de Nossa Senhora, a qual nós neste mês de maio, de um modo especial, rezamos as novenas, né? E expressamos a ela a nossa gratidão por ela ter sido instrumento de Deus, né, na vida, com a sua vida, com o seu testemunho, para nos ensinar a apontar o caminho do seu Filho Jesus. Eu peço que agora desça sobre cada um, né, daqueles que nos assistem a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vamos encerrando aí, vai passar aqui uma música, e essa música eu escrevi essa música, eu mandei uma mensagem na época para minha sobrinha, não sei se você conheceu a afinada Nayusa, né? Então, quando ela estava bem mal, eu mandei uma mensagem para ela, e dessa mensagem eu transformei ela em um hino, e eu gravei, e a gente vai finalizar o programa. Eu quero que você me fale o que você acha depois. Solta aí, Domingo. Essa homenagem para minha prima Nayusa, que já não está mais entre nós, que deixou muita saudade para todos os amigos, todos os primos, e deixou uma lacuna dentro do nosso coração para os seus irmãos, uma saudade imensa. Na calçada do amor, todo mundo sente a falta dela. Eu sei que não estás nada bem. Fala pra mim o que se passa na sua cabeça. Você se mostra uma mulher forte, mas eu sei que você tem um problema. Quando a porta do teu quarto se fecha, ficas a pensar em mil e uma coisa. Muitos pensamentos ruins, mas acredita em Deus. Nada vai acontecer com você. Jesus te ama. Ele é o autor da nossa vida. Siga o seu coração e acredita em Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Quando a porta do teu quarto se fecha, fica
ficas a pensar em 1001 coisa. Muitos pensamentos ruins, mas acredite em Deus. Nada vai acontecer com você. Jesus te ama. Ele é o autor da nossa vida. Siga o seu coração e acredite em Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Bom, então, duas coisas me chamaram bem a atenção. A primeira é essa que fala que Deus não julga, né, segundo as aparências, né, como o homem faz, né? Ele vê o nosso coração. É bacana você ter colocado esse trecho na música. E já no final, onde fala, acredite no amor de Deus, né? Só o amor de Deus é capaz de transformar a humanidade, né? Às vezes a gente tem a impressão de que a humanidade ela já não tem mais jeito, né? Mas com Deus tem jeito, né? E a gente precisa acreditar nisso, né? Porque se nós não acreditarmos que o amor de Deus é capaz de transformar todas as coisas, então o nosso cristianismo ele perde o sentido, né? Então, essas duas frases eu achei interessante quando você cita na música, né? A questão de Deus não julga pela aparência e devemos acreditar no amor dele. O título eu coloquei, ele não vê por aparência. Sim. Original assim, para o contexto da história, né? Mas foi um prazer, mais uma vez. Igualmente, o prazer foi todo meu. Vamos agradecer aos telespectadores. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Informação e entretenimento. TV Seridó RN. Credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó